Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele da Helen Bailey. A Helen Bailey nasceu no dia 22 de agosto de 1964, na Inglaterra. E ela descrevia sua infância como solitária e ela costumava relatar os seus dias em alguns diários, sendo essas suas primeiras experiências com a escrita. Quando ela cresceu, ela estudou para ser uma especialista forense, mas logo descobriu que não era bem isso que ela queria. Então ela começou a trabalhar com licenciamento e marketing de personagens como Garfield e Rugrats, os Anjinhos. Então em 1996 ela conheceu seu marido, que se chamava John, e eles se mudaram para Highgate na mesma época. E o John foi um grande incentivador da carreira profissional da Helen, isso porque ele via muito potencial nela, muito talento, então ele incentivava que ela escrevesse cada vez mais. E apesar disso ser uma coisa que ela gostava muito de fazer, ela gostava de contar história, de escrever histórias, ela não sentia confiança suficiente para fazer aquilo profissionalmente. Até que em 2008 ela publicou alguns livros infantis que ela havia escrito e eles fizeram muito sucesso. Ela se tornou uma autora conhecida e ela ganhou diversos prêmios e os seus livros viraram best-sellers. Então em 2011 eles resolvem fazer uma viagem. Então eles vão para uma ilha e durante essa viagem o John ele sofre um acidente, ele se afoga no mar e ele acaba perdendo a vida por conta disso. Então é claro que essa fase foi muito difícil para ela, perder o marido dessa forma. Então ela entrou ali num período de luto. E para tentar lidar melhor com essa situação, ela criou um blog e ali ela fez uma espécie de diário. Então ela conversava com outras pessoas e ela escrevia ali o que ela estava sentindo e os momentos que ela estava passando. E nessa mesma época ela lançou o primeiro livro voltado para o público adulto, que se chamava When Bad Things Happen in Good Bikinis, Life After Death and a Dog Called Boris. E o livro, na tradução livre, se chamava algo como Quando Coisas Ruins Acontecem em Bons Biquínis, Vida Após a Morte e um Cachorro Chamado Boris. E no blog que ela fez, ela tinha ali contato com outras pessoas, ela trocava mensagens com seus leitores, e entre eles estava um homem chamado Ian. E o Ian, ele também havia perdido a esposa dele há alguns anos antes, então ele também tinha uma experiência ali um pouco parecida com a da Helen, essa experiência de luto. E ele tinha uma idade ali parecida com a da Helen, e ele também tinha 2 filhos. Os filhos se chamavam Oliver e Jamie. Então os dois começaram a trocar mensagens com uma certa frequência, e como eles tinham algumas coisas em comum, eles acabaram combinando de se encontrar, e esses encontros acabaram resultando em um namoro. Pouco tempo os dois resolveram ir morar juntos, então eles se mudaram para uma casa de campo e junto com o cachorro da Helen, que se chamava Boris. Então, com tudo isso, a Helen, ela estava ali sentindo que, apesar de tudo que ela tinha passado, todo aquele sofrimento, finalmente ela ia ter um final feliz. Mas, ao que tudo indicava, infelizmente, a Helen, ela não era uma personagem de um romance, e sim de uma história criminal. Então, no dia 15 de abril de 2016, o Ian, ele liga para a polícia e ele informa que a Helen estava desaparecida. Segundo ele, já tinha uma semana que ela estava desaparecida e, a princípio, ela teria deixado um bilhete para ele, dizendo que ela tinha ido para uma outra das suas residências para poder ali se concentrar em escrever. E pelas informações, era algo que ela costumava fazer. Às vezes ela ia para uma outra residência para ficar um tempo sozinha, para poder ali se inspirar e poder desenvolver melhor as histórias que ela escrevia. Porém, o Ian, ele já não tinha mais aquele bilhete, porque ele achou que não era importante e ele tinha jogado fora. Ele disse também que ela estava muito preocupada com algumas coisas, então ela também precisava de um tempo ali para refletir, para poder pensar. Então ela teria ido para essa outra residência dela com o cachorro e já tinha uma semana, porém ele não teve mais notícias dela, então ele ficou muito preocupado e resolveu ligar para a polícia.
Mas apesar do Ian dizer que isso era algo normal dela fazer, o irmão da Helen, ele achou aquilo muito estranho. Ele disse que ela nunca tinha feito isso antes, que ele desconhecia que ela tivesse se isolado por algum tempo em outros períodos. E que sim, era comum que ela fosse para uma das outras residências dela para poder ter ali um pouco mais de tranquilidade para escrever, mas ela nunca tinha ficado assim sem dar notícias durante uma semana. Então o irmão ele teria ido até essa residência, que era um chalé, e ele ficou muito preocupado porque ele não viu o sinal da Helen lá, não tinha ninguém na residência. Então ele achou aquilo muito estranho, e ele também não viu nenhum sinal do cachorro da Helen, o Boris. Então, 11 dias já haviam se passado desde que a Helen tinha sido vista pela última vez, e a polícia ela começou ali a conversar com o Ian para saber se ele acreditava que tinha algum motivo pelo qual ela gostaria de desaparecer assim, ou se ela tivesse algum motivo para ir embora. Mas o Ian disse não imaginar qualquer motivo para que ela fizesse isso. E depois de passar 6 semanas da Helen desaparecida, o Ian ele já aparentava estar ali bastante cansado. Ele estava com uma aparência bem descuidada, assim, como se ele não tivesse conseguindo dormir durante muitos dias. Realmente dava a entender que ele estava muito preocupado com o desaparecimento da sua esposa. Então a polícia ela consegue rastrear ali o celular da Helen e eles conseguem a informação de que o Wi-Fi ele foi conectado no celular dela 5 dias depois do seu desaparecimento. E o local onde tinha sido conectado o Wi-Fi tinha sido lá no chalé para onde ela teria ido. E a polícia também descobre que houve uma movimentação na conta bancária da Helen e que desde o seu desaparecimento tinham sido feitas algumas transferências de um alto valor da conta dela para a conta conjunta que o casal tinha. Então eles resolvem ir conversar com Ian sobre essa movimentação para saber do que se tratava, porque eles acharam aquilo estranho. Porém, quando eles vão até a casa para conversar com Ian, eles descobrem que o Ian tinha saído de férias. Parece que o Ian e a Ellen eles tinham planejado essa viagem antes da Ellen desaparecer. E o Ian resolveu seguir em frente com o plano da viagem e foi viajar mesmo sozinho, em meio às investigações do desaparecimento da sua namorada. E novamente a polícia acha isso muito suspeito, então quando o Ian ele retorna dessa viagem, a polícia detém ele. Então eles mudam a investigação de uma investigação de desaparecimento para uma investigação de possível homicídio. E eles interrogam novamente os vizinhos e amigos familiares da Ellen. E uma das vizinhas ela relata que um dia antes do desaparecimento da Ellen, ela teria ouvido ali uns barulhos, umas batidas vindas da casa do casal. E eram umas batidas assim, de forma repetitiva. E segundo ela descreveu assim como se fosse uma porta batendo repetidas vezes. E aí depois esse barulho teria parado e teria ficado um completo silêncio. Então ela não deu grande atenção para aquilo e continuou normalmente com o seu dia. A polícia também descobre que nesse mesmo dia que a Ellen teria desaparecido, o Ian ele tinha uma consulta médica, porém ele teria ligado nesse dia para desmarcar a consulta, dizendo que ele estava com um problema no carro dele. E também, nesse mesmo dia, ele foi conversar com um corretor de imóveis sobre a venda de uma das propriedades que pertenciam a Ellen. E ele queria ali fazer a venda de uma das propriedades, fazer essa negociação, mas obviamente ele precisaria da assinatura dela, já que ela era proprietária, então ele não conseguiu finalizar essa venda. E então, por volta das 17 horas, ele teria voltado para casa e foi quando ele disse que encontrou o bilhete da Helen. E ele também foi almoçar com um dos seus filhos nesse dia. Então, os policiais eles começam a revistar a casa do casal e durante essa revista, uma das vizinhas ela percebe ali a movimentação e ela comenta com os policiais sobre uma fossa que existia na garagem da casa. Então, a polícia vai até a garagem para dar uma olhada nessa fossa e eles percebem que o carro do Ian estava estacionado exatamente em cima da fossa. Então eles pedem pro Ian tirar o carro dali e quando eles fazem essa revista na fossa, eles encontram os restos mortais da Helen e também do seu cachorro Boris. E a Helen teria perdido a vida por conta de um sufocamento, mas não conseguiu estabelecer se esse sufocamento ocorreu antes dela ser jogada na fossa ou se aconteceu por conta dela ter ficado presa na fossa. Com a autópsia foi concluído que ela tinha uma grande quantidade de um medicamento no seu organismo. E esse medicamento ele foi receitado, na verdade, para o Ian. Ele que tinha receita para comprar esse medicamento e era um medicamento para poder ajudar a dormir. E os investigadores acreditam que o Ian estava dando esse medicamento para Ellen sem ela saber durante meses.
até o dia que ele resolveu tirar a vida dela. E obviamente o Ian ele foi acusado desse crime, porém o Ian se defendeu dizendo que, na verdade, desde o dia do desaparecimento da Helen, ele sabia que ela e o cachorro tinham sido sequestrados. E ele não teria dito nada para a polícia porque ele ficou com medo que os sequestradores fizessem alguma coisa contra a Helen. E então os sequestradores teriam lhe pedido um resgate, por isso que ele tentou vender aquela propriedade que pertencia a Helen. E isso também explicaria por que ele fez aquela movimentação ali do dinheiro da conta da Helen para a conta conjunta, ou seja, ele estava ali tentando conseguir o dinheiro para pagar o resgate. Porém, haviam muitas inconsistências nessa história e o Ian acabou sendo considerado culpado por ter tirado a vida da Helen. Ele foi condenado à prisão perpétua com uma pena mínima de 34 anos de prisão após 7 semanas de julgamento. E um fato bizarro que aconteceu nessa história é que quando a Helen ela foi ver essa casa onde eles estavam morando, quando ela foi ver para comprar, ela teria ido lá com seu irmão e a cunhada, e quando eles estavam na garagem ela teria comentado que ali naquela fossa era um ótimo lugar para esconder um corpo. Ela teria obviamente dito isso em tom de brincadeira, mas por uma coincidência infeliz, foi onde o Ian acabou escondendo o corpo dela. E quando isso ocorreu, o Ian ele estava presente, então muita gente se questiona se, de certa forma, ela meio que não deu essa ideia para ele, se ele não teria tirado essa ideia de esconder o corpo dela, dessa brincadeira que ela fez quando eles tinham ido ver a casa para comprar. E a polícia acredita que o motivo do crime foi que o Ian ele era o principal beneficiário, o principal herdeiro da Helen. Então, se ela perdesse a vida, ele receberia ali cerca de 4 milhões de libras. Porém, isso é uma especulação da polícia, é o que eles acreditam que teria sido a motivação, visto que o Ian ele nunca confessou o crime, então, obviamente, ele não deu nenhum motivo para aquilo que teria acontecido. E em março desse ano, 2022, o Ian ele também foi considerado culpado por ter tirado a vida da primeira esposa dele. Na época, foi dado que ela teria perdido a vida por conta de uma crise epilética e o seu corpo acabou sendo cremado. Porém, o cérebro dela teria sido doado para um laboratório ali para estudos, e então foi possível fazer uma análise. E com essa análise foi possível concluir que ela teria perdido a vida por conta de uma restrição prolongada de sua respiração por fonte externa. Ou seja, assim como a Helen, ela teria perdido a vida por conta de um sufocamento. E segundo o investigador que trabalhou nos dois casos, ele disse que o Ian é um homem extremamente manipulador e desonesto. E esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, compartilha esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo. E até o próximo vídeo!